No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que o jovem precisa para ter o visto aprovado. Acompanhe a gente por aqui e saiba mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Quero Meu Visto Estados Unidos. Meu nome é Natália Wayne. E eu sou Ariel Leão. E aqui nós vamos discutir as notícias e informações mais importantes para quem quer tirar o visto americano e ir para os Estados Unidos. Ariel, diariamente a gente recebe aí contato de jovens brasileiros meio que cheio de dúvidas, né? Porque eles querem fazer essa viagem para os Estados Unidos, só que eles temem não ter o visto americano aprovado por conta da questão de vínculos, que é o que a gente fala o tempo todo, né? O governo americano quer saber quais são os seus vínculos no Brasil. E aí o jovem fica naquela preocupação em como ele pode demonstrar melhor esses vínculos, não é mesmo? Eles ligam desesperados, né? Falando, Ariel, eu não tenho vínculo, eu sou jovem, não sou ainda um sucesso profissional aqui no Brasil, não ganho muito dinheiro. E o que eu faço? Como é que eu faço como é que eu vou fazer minha viagem agora para os Estados Unidos, que eu ganhei, o que eu vou, né? Enfim. E a primeira coisa que eu falo para esses jovens é que o governo americano, ele não vai analisar o seu processo do mesmo modo que analisaria o de um adulto, né? Digamos assim. Tá, digamos assim, adulto. Por quê? Porque antes da gente entrar no fator análise de processo, a gente tem que entrar no fator idade. Até que idade que eu posso considerar que uma pessoa é jovem ou que ela é um adulto? Exatamente. Né? Porque você está falando que tem diferença na forma do governo americano analisar o processo de um jovem e na forma dele analisar o processo de um adulto. Então, até que idade que eu posso considerar que eu sou jovem e não adulto? Então, não tem assim uma classificação oficial do governo americano, né? Mas já trabalhamos aí há anos. Mais de 10 anos, para quem não sabe. Mais de 10 anos para assessoria para visto, né? Então, conseguimos já classificar e perceber que existe uma mudança de comportamento do agente consular na análise de até uns 26 anos, né, de idade, eles analisam de um modo diferente. Como jovem. Como jovem. E é interessante você falar essa idade, porque muitos governos de outros países, eles consideram jovem até 26 anos mesmo. Então, por exemplo, quando eu fiz viagens pela Europa, por exemplo, eu lembro de que o governo dava desconto para jovens. Aí, por exemplo, você vai ter entrada no museu. Se você for jovem até 26 anos, no dia da semana X, você não paga, porque você é jovem. Se você vai pegar um trem de um país para o outro, se você tiver menos de 27 anos, você paga com desconto, porque você é jovem. Então tem tipo a carteirinha sou jovem. Não tem um campo, né, no DS 160 que você seleciona o que você é. Não tem lá, você é o quê? Criança, jovem, adulto ou idoso. Não tem isso. Mas a gente percebe já existe sim uma diferenciação, né, entre esse considerado jovem até os 26 anos, né? E a partir daí o consulado já começa a tratar mais como adulto. Ou seja, não entra, não tem mais a carteirinha, não tem mais esse negócio de falar assim, não, eu sou jovem, ainda não estou muito bem estabilizado, não. Ele vai te tratar de forma diferente, né? Sim. Tá, mas nem se eu falar assim, não, eu tenho 35 anos, mas eu tenho espírito de jovem ainda, eu não sei exatamente o que eu quero, não sei se eu quero casar ou comprar uma bicicleta, então eu não posso me enquadrar aí, mas eu ainda estou estudando, moro com meus pais, eu não posso ser jovem, não? Não, se você tem 35 anos e ainda está se encontrando aqui no Brasil,
ele vai considerar que você pode querer se encontrar lá nos Estados Unidos, né? E aí começar uma vida nova lá, conhecer uma pessoa, se casar, né? Começar um novo trabalho. Então, eles esperam sim que a partir de uma certa idade você já esteja mais estabilizado. Porque a verdade é que o governo americano, né, Ariel, ele faz análises com base em estatísticas. Então, tudo que ele avalia de informação, ele está avaliando assim, estatisticamente, as pessoas que têm essa característica, elas têm maior tendência de utilizar o visto da maneira correta e voltar ao Brasil ao final da viagem, ou a pessoa com tais características, ela tem a tendência a, numericamente, né, a não retornar ao país ao final da sua viagem, né? Porque aqui, gente, a gente está falando, nesse momento, de solicitações de visto do tipo B1, B2, que é para turismo, negócios, né? Então, assim, tem alguns casos que a gente pode até falar do visto de estudante, mas a gente está considerando que a maior parte dos jovens a maior parte dos jovens brasileiros que hoje nos procuram para requerer um visto é para um visto de turismo. Nós temos os jovens que requerem um visto estudante, mas a aplicação é um pouco diferente, né? Então, considerem que aqui a gente está falando do visto de turismo. Para você que quer fazer uma viagem para Orlando, quer fazer uma viagem para Califórnia, quer ir lá passear, às vezes quer fazer um curso de inglês, de aprimoramento no seu inglês, mas é um curso de um mês, que não vai entrar na categoria do visto de estudante ainda, porque é um período curto de viagem, né? Então, a gente está falando aqui sobre a classificação de jovem para esse tipo de visto, ok? Isso, como eles trabalham com perfil, né, nessa análise de aprovação ou não, eles vão querer ver se esse seu perfil se encaixa com o de pessoas que foram, passearam e retornaram ao Brasil, ou se acaba sendo igual a de muitas pessoas que acabaram ficando nos Estados Unidos. Então, beleza. Ariel, mas a gente está falando então aqui que a forma do governo americano analisar o processo de um jovem é diferente de analisar de um adulto. Mas a gente está falando que um jovem é até 26 anos. Você está me dizendo então que o governo americano analisa o processo igual de uma criança de 7 anos, ele vai analisar igual a um adolescente de 15 anos e vai analisar igual a um jovem de 24 anos? Não. E para isso existe uma subclassificação, né, de processos, que é dos 0 aos 17 e dos 18 aos 26. Por que você faz essa classificação? Porque até os 17 anos você é menor de idade. Então eles consideram que você é atrelado a alguém. A um responsável legal. A um responsável legal. Na maioria dos casos, pais, né? Existem casos em que às vezes o seu responsável legal é os seus avós, né? Um parente próximo, mas a grande maioria dos casos são os pais. Pai e mãe, né? Pai e mãe. E a partir dos 18 anos... Você atingiu a maioridade civil? Quando você já atingiu essa maioridade civil, você pode ou não ainda estar atrelado, né? Ainda ser dependente dos seus pais. Desses responsáveis legais. Entendi. Tá. Então vamos falar desse primeiro grupo, já que você fez essa subclassificação, né, essa diferenciação, vamos falar desse primeiro grupo de jovens que que ainda não atingiram a maioridade civil, que tem até 17 anos, tá? Porque eu considero que é uma situação um pouco mais simples, né? Então vamos falar um pouco desse grupo agora. A gente considera que assim é o modo easy, né, de vida. De obtenção de visto. Porque a preocupação do governo americano até os seus 17 anos, com você em específico, vai ser com o seu estudo, né? Se você está estudando aqui no Brasil. A preocupação financeira, profissional, aí já vai cair sobre quem é responsável por ti, né? Quem é o seu responsável legal aqui no Brasil. Tá, então você está dizendo que se eu tenho
menos de 17 anos e quero requerer um visto para os Estados Unidos, ou meus pais querem que eu requeira um visto para os Estados Unidos, é importante que se eu estiver em idade escolar, né, porque às vezes se eu tiver 2 anos, pode ser que eu esteja até numa escolinha já, mas ainda não é obrigatório eu estar estudando, né? Então, se eu estiver em idade escolar, é imprescindível que eu esteja estudando, é isso? É imprescindível. Até hoje, não tivemos nenhum caso de quem está nessa faixa etária, está em idade escolar, mas que não está estudando e que conseguiu o visto. Tá, é importante falar isso. E eu tenho até um caso que se enquadra nisso aí que você está falando, né? Eu já tive, por exemplo, o caso de um jovem de 15 anos que nos procurou, na verdade foi o pai que nos procurou para requerer o visto desse jovem, e que o visto tinha sido negado, e o pai mora nos Estados Unidos, legalmente, ele tem green card, e ele ficou super chateado, não entendia o porquê que o filho dele teve o visto negado, sendo que ele estava legal, que era ele quem estava financiando a viagem, né? E quando a gente foi fazer uma avaliação do processo, a gente percebeu que esse jovem, na hora que ele foi fazer a entrevista, ele informou que não estava estudando. E isso gerou um grande problema lá no consulado. O agente consular considerou que o quê? Que o objetivo da viagem dele não era para só passear e ver o pai dele, que o objetivo de viagem dele era a residência. E por que o agente consular presumiu isso, Ariel? Porque é o seguinte, estava no meio do período escolar aqui no Brasil. O adolescente ele devia tecnicamente estar fazendo ali o primeiro ano ali do ensino médio. Ele não estava estudando. Ele não estava estudando nesse momento, não estava nem matriculado em nenhuma escola. Se ele não estava matriculado e ele tem idade escolar, o que o governo americano presumiu? Ele vai viajar para os Estados Unidos para ver o pai dele. Quando ele chegar lá nos Estados Unidos, o pai dele já vai matricular ele numa escola americana. E aí ele não vai só lá passear e ver o pai dele, ele vai ficar. Então o visto que ele está solicitando não deveria ter sido um visto de turismo, deveria ter sido um visto de residência nos Estados Unidos. Então tá vendo como uma simples informação influi em toda uma lógica na hora que o agente consular vai avaliar o processo, né? Sim. Então a gente pode considerar que, e digamos que não fosse esse o caso, né? Que não fosse o caso desse adolescente que tem um pai residindo lá. O governo americano acharia muito suspeito uma família que tem condição financeira de realizar uma viagem, de dar uma viagem internacional para o seu filho, mas não tem a preocupação de que seu filho, que está em idade escolar, esteja estudando, né? Então, é realmente imprescindível que esse jovem esteja estudando para ter um visto aprovado, né? Tem a questão também da documentação, né? Tem essa questão de que documentos você me diria que um jovem nessa faixa etária precisa apresentar para o governo americano? Aí também a gente volta de novo a dividir, porque uma criança até 12 anos, inicialmente ela é isenta de entrevista, então não vai ser necessário enviar a documentação. Mas peraí, como assim é inicialmente isento de entrevista? Ela tem que se enquadrar em alguns pontos, né? O primeiro é que essa criança não pode ter tido um visto negado antes. Para requerer dentro do processo de isenção. Para ser isento de entrevista. Então, se ele já teve o visto negado antes, ele é obrigado a comparecer no consulado. E um outro ponto para essa criança ser isenta é que ela não pode ter um pai ou mãe que mora lá nos Estados Unidos. Mesmo que seja legalmente. Mesmo que seja legalmente. Então, se enquadra num desses dois pontos aí, ela não é mais isenta e aí vai ter que, sim, separar a documentação. Tá, mas quando você fala isento de entrevista, não é a mesma coisa que falar isento de visto. Não, tem uma grande diferença. É comum confundirem, né, perguntar isso. Você ser isento de entrevista
você ainda assim vai ter que fazer os mesmos procedimentos, né, de cadastro, pagar a taxa e tudo mais, e o seu processo vai ser analisado pelo governo americano, se você se enquadra ou não, né, nesse perfil de turista, e aí você vai aguardar uma resposta do consulado. E o passaporte dessa criança, mesmo sendo isenta, pode voltar com uma cartinha solicitando a entrevista. Então, peraí, então o que você está dizendo é o seguinte, quem é isento de entrevista tem que passar pelo mesmo processo igualzinho de quem não é isento. A única diferença é que essa pessoa inicialmente não vai falar diretamente com o consulado, ela vai só entregar o processo dela lá no consulado, no CASV, né, que é o primeiro local que a gente agenda, né, são 2 locais, o CASV, onde você vai tirar biometria e foto, e o consulado, onde você faz entrevista. Quando a criança é isenta de entrevista, o processo dela é entregue lá no CASV, que é onde tira a biometria, né? Isso então mesmo. ela não faz a biometria, ela não tira as digitaizinhas dela lá, né? Isso mesmo. E depois que ela entrega o processo para o consulado e é analisado, ainda assim o consulado se reserva o direito de, se ele julgar necessário, chamar para uma entrevista, né? Isso mesmo. Não. Então, nesses casos, não é necessário levar a documentação. Mas, se for necessário levar a documentação, se ela tem menos de 12 anos, mas já teve visto negado, tem um pai ou mãe que mora lá, ou se ela tem 13 anos para frente, de 13 a 17 de 13 anos. a 17 anos, ela tem que comparecer e aí vai ter que levar toda a documentação financeira e profissional do responsável legal, né? Que em geral é o pai e a mãe. Já é o pai e a mãe, que em geral está sendo o financiador da viagem. E, mais importante, é a documentação escolar dessa criança. Que é aquilo que a gente falou, tem que estar estudando, então tem que provar que ela está devidamente matriculada e frequentando as aulas, né? Tá, mas você falou um ponto aqui interessante, porque você falou assim, geralmente ela é financiada pelos pais, mas tem aquele caso que o filho ganhou a viagem do tio, do primo, do vô, da avó, do amiguinho, né? Outra pessoa que está pagando a viagem para ele poder ir para os Estados Unidos, né? E nesse caso, como é que fica a documentação? Essa documentação financeira e profissional que você falou, ela é dos pais ou do financiador? Aí, nesse caso, vai levar dos dois. Dos dois? Nossa, mas aí dá mais trabalho. Dá mais trabalho, só que, de novo, o consulado vai analisar a questão de vínculos, né, daquela criança, mesmo ela sendo menor de idade. E qual vai ser o maior vínculo dela aqui no Brasil daqui a alguns anos, né? Porque enquanto ela é menor de idade e tá estudando, ok, os pais financiarem ou tem algum outro financiador, e o empreendedor pode até acreditar que ela está indo nessa viagem a turismo, que está indo com os padrinhos, né, está indo com os avós e vai voltar. Mas o visto, gente, pode valer até por 10 anos. Em geral, eles aprovam visto para 10 anos, né? Mesmo que seja uma criança de 5 anos. 5 anos. Só que aí a gente está falando de uma criança, por exemplo, de 14 anos. Talvez o empreendedor acredite que nessa viagem para a Disney ela está indo com os padrinhos para lá, né? E vai voltar. Mas e daqui 5, 6 anos? 9 anos, quando ela já tiver 23. Quando ela já for maior de idade, né? O que vai prender essa criança aqui no Brasil? Aí, nesse caso, os responsáveis legais mostrarem que tem uma situação confortável aqui no Brasil, vai mostrar que ela corre um risco menor de talvez querer usar esse visto para permanecer nos Estados Unidos. Mais à frente, né? Mais Você está dizendo. Então, você está dizendo que é importante levar, no caso que tenha um outro financiador que não seja os pais, é importante levar os documentos dos dois para demonstrar que tanto quem está financiando tem capacidade financeira, quanto os pais também têm capacidade financeira, têm uma situação profissional, familiar aqui no Brasil estável, né? Para que seja concedido um visto de maior tempo, seja o de 10 anos, né? E outra situação que a gente já passou aqui no escritório, né?
por exemplo, às vezes só foi apresentado a documentação financeira do financiador, né, dos padrinhos, por exemplo. Ah, não quero separar a documentação financeira de pai e mãe, só quero mandar a documentação dos padrinhos, que é quem vai bancar a viagem, digamos assim. E aí, como o agente consular não teve acesso à documentação dos pais, o que ele fez? Ele foi lá e deu o visto só para a viagem e ainda especificando no visto que aquela criança deveria viajar com aquela pessoa, inclusive colocando o nome da pessoa e colocando validade no visto para uma entrada para aquele período. Então, por exemplo, ele falou na época que queria viajar em novembro, aí ele colocou lá até janeiro do ano subsequente, tipo, deu um pouquinho mais, porque às vezes pode modificar a data da viagem, mas deu um período muito curto do visto. E aí o que aconteceu com essa criança? Depois ela teve que solicitar de novo o visto, ter gasto novamente com o visto, simplesmente porque o pai não quis entregar a documentação deles, porque achava completamente desnecessário, sendo que a gente já tinha informado que era necessário, né? Então, para evitar, né, que você tem uma criança com visto aprovado com uma validade menor, reduzida, né? Ou até mesmo visto negado, pode acontecer eles negarem o visto dessa criança, a gente sempre recomenda que, quando tem um financiador, leve dos dois. E vamos então agora, já ficou claro então, no caso de o jovem de menor, o jovem menor de 12 anos, até 12 anos que ele é isento de entrevista, né? Ele não vai ter que se preocupar com a documentação comprobatória de vínculos, né? Em um primeiro momento, a não ser que seja chamado para entrevista. E a criança barra adolescente acima de 12 anos, a partir dos 13 anos, dos 13 aos 17 anos, ela vai precisar dessa documentação, mas a documentação, ela deve ser a dela mesma, é só referente aos estudos, e os demais documentos referem-se ao responsável legal e ao financiador da viagem, né? Agora vamos falar sobre o segundo grupo, né? Que é o grupo dos jovens adultos, né? Que já atingiram a maioridade civil, dos 18 aos 26 anos. Aí já começa a complicar um pouco mais, né? Porque a gente já vai ter que também subclassificar mais ainda esse jovem em um jovem com 18 anos ou mais que ainda é dependente financeiramente dos pais e o jovem com 18 anos ou mais que não é mais dependente financeiramente dos pais. Tá, é importante falar que esses dois perfis podem ter o visto aprovado, mas as necessidades deles vão ser, e as cobranças, né, por parte do agente consular que vai analisar o caso, vão ser um pouco distintas, né? Por isso essa classificação, se depende financeiramente dos pais ou se não depende financeiramente dos pais. Então vamos falar do primeiro grupo de jovens nessa faixa etária, 18 a 26 anos, aqueles que dependem dos pais. Ariel? Então, quando um jovem depende do pai, existem dois cenários. O cenário em que ele está estudando, né, e o cenário em que ele não está estudando. Se ele está estudando, é o cenário que tem mais força, que vai ter mais, assim, probabilidade de aprovação de visto. Por quê? Porque eles esperam que um jovem nessa idade, geralmente, né, esteja investindo numa profissionalização para que ele crie raízes aqui no país de origem, né, e não corra o risco de querer ficar lá. Lembrando que o governo americano está sempre analisando o quê? Estatisticamente. Então, ele está analisando estatisticamente a probabilidade desse jovem voltar ao Brasil ao final da viagem. E o governo americano sabe que aquele jovem que investe na carreira dele, que investe na educação dele, tem maior probabilidade de se dar bem aqui no Brasil, de crescer, de ter potencial financeiro, de realizar várias viagens internacionais, né?
Então, ele vai ver como algo positivo essa parte, sempre vai ver como algo positivo, essa preocupação do jovem com a sua educação, né, Ariel? Então, aí, um jovem de 20 anos que está fazendo faculdade de administração, está aí no 5º período, né? Faz um estágio já numa empresa. Isso é muito bacana de você mencionar, Ariel, a questão do estágio. Para eles, para o agente consular que está analisando, ele sempre vê como algo muito positivo o estágio, porque é como se fosse mais uma demonstração de que você está investindo na sua carreira. Eles veem mais importante o estágio do que necessariamente um trabalho remunerado de carteira assinada. Então, por exemplo, às vezes a gente já teve solicitantes de visto e falou assim: nossa, Natália, mas eu faço um estágio no fórum que eu não é remunerado, eu não ganho nada, sabe? E aí a gente fala: nossa, ótimo! Aí fala assim: nossa, mas é melhor do que se eu estivesse trabalhando de carteira assinada? Por quê? Porque você demonstra que você dedicou o seu tempo a desenvolver melhor a sua carreira profissional, né? Tanto que você está fazendo um estágio que não é remunerado, dedicando 6 horas do seu dia para aquilo, né? Estágios, projetos de pesquisa, aqueles sistemas de empresa júnior, né, que tem aqui. Essas extensões também. Extensões, tudo isso que você faz vinculado ao curso conta de uma forma muito positiva na análise deles. Tá. Né? Então, se você estiver fazendo uma graduação e além disso você estiver fazendo... e não precisa ser necessariamente graduação, né, Ariel? Às vezes pode ser um curso técnico também, pode ser um curso profissionalizante, né? Depende de qual área você escolheu, né? Porque tem algumas áreas profissionais que um curso técnico tem até mais peso do que um curso de graduação, né? Então, nada como a pandemia para demonstrar para rever aí os conceitos educacionais, mas o governo americano, ele leva muito isso em consideração. Até, por exemplo, cursos que você esteja fazendo agora na modalidade de EAD, né, de online, tendo certificação, a quantidade de horas que você está estudando, tudo isso conta, tá, pessoal? E aí, nesses casos, então, o que vai ser necessário levar, né, são documentação, a documentação que comprove isso, o curso, esses projetos por fora, o estágio, né, e a documentação financeira do financiador de viagem, geralmente os pais, né. Beleza. E se o estudante que é dependente dos pais, Ariel, ele já tiver concluído o estudo? Pois é. O estudante não, desculpa, o jovem requerente, more com os pais, por exemplo, dependa financeiramente dos pais, mas ele concluiu a graduação já dele. Aí já começa a entrar nos cenários mais complexos. Né? Que podem ser aprovados também, mas tem mais detalhes. Mas tem mais detalhes, né? A gente já atendeu aí inúmeros casos no escritório, né? Para quem não sabe, a Quero Meu Visto é uma empresa de assessoria de vistos, né? A gente atende inúmeros casos, então... Nós somos especialistas em vistos para os Estados Unidos. Então, assim, é interessante já começar a delimitar, né? Um pouco mais, esses casos são um pouco mais complexos. Mas o melhor exemplo que eu posso dar, né, de um caso assim, de um jovem que terminou o curso, mas que não ainda tem rendimento próprio, é o meu. Na época que você requeriu. Quando eu fui tirar meu visto, na época, há muitos anos atrás, né? O seu primeiro, Meu primeiro visto, eu tinha acabado de me formar, acabado mesmo, nem tinha pego o diploma ainda, né? Tava ainda em fevereiro, mais ou menos, né? Ia viajar para os Estados Unidos com um grupo de amigos. Alguns já tinham, outros não tinham, foram até fazer entrevista comigo no mesmo dia, né? E quem ia financiar a minha viagem era a minha família. Porque eu ainda não tinha condições de arcar com as despesas sozinho. Nem estava trabalhando. Nem estava trabalhando. E na entrevista, eu fiz em Brasília, né? Lá no consulado em Brasília, a maior preocupação da entrevistadora que pegou o meu caso foram com os meus planos para o futuro.
as entrevistas, eu percebi, você vê as entrevistas acontecendo ao seu redor, né? E eu via que as pessoas entravam, saíam, e eu ainda estava lá conversando com ela. E ela me questionou muito, muito mesmo, de quais eram os meus planos do futuro. O que eu queria fazer agora que eu estou formando, por que eu decidi fazer essa viagem. Por quê? Porque eu era um jovem que estava agora sem esse vínculo estudantil, recém-formado, apesar de ter contado a meu favor, porque eu investi tempo e dinheiro numa profissionalização, né? Mas eu estava entre momentos, né? Ainda sem perspectiva de trabalho, né? Ainda sem ter iniciado um curso de pós-graduação ou uma outra atividade educacional, né? Exato. Então, não é que esse jovem vai ter o visto negado porque ele não está estudando. Não. Mas é importante você saber... Quais são seus projetos futuros? Você saber explicar isso também durante a entrevista, né? É muito comum aqui no escritório, a gente no dia a dia, porque a gente sempre tem um feedback com os solicitantes de visto. Então, após a entrevista, a gente entra em contato com o solicitante para saber como foi, quanto tempo durou a entrevista, o que eles perguntaram, que documentos eles pediram. A gente tem a gente tem uma série de informações que a gente pega com o solicitante, tanto para poder dar orientações para ele, quanto para saber fazer as nossas próprias estatísticas, né? Saber o que está acontecendo dentro do consulado e poder informar os nossos solicitantes que nós estamos atendendo, informações que são reais, que estão ali acontecendo no dia a dia e não é com base em achismo, né? Com base ali no que aconteceu, em resultado. E todos esses processos são catalogados ali no nosso sistema CRM, né? Para que a gente possa orientar com maior assertividade, né? Então, isso que o Ariel comentou é uma coisa muito comum. Isso foi há muitos anos atrás, mas a gente vê isso se repetindo até hoje, tá? Até hoje, por exemplo, as entrevistas agora, no período da pandemia, agora já voltaram para os estudantes que estão solicitando visto de estudante, né? E a gente vê isso acontecendo também nas entrevistas deles, né? Para aqueles que solicitam esse tipo de visto. Então, especificamente no caso do estudante, do solicitante jovem que já terminou o estudo, o estudo principal de graduação, de curso técnico, por exemplo, é importante que ele consiga demonstrar as perspectivas que ele tem para o futuro. Então, por exemplo, a gente tem situação de jovem que acabou de formar em Direito e está fazendo curso preparatório ou vai se matricular num curso preparatório para tirar a OAB, né, tirar a habilitação profissional. E isso também acontece para outros cursos, né, que tem a habilitação profissional, como medicina, engenharia, arquitetura e várias outras profissões aí que a gente pode dizer. Além disso, tem também aqueles cursos preparatórios para curso público, né? Que a gente tem a gente atende muita gente que está fazendo esses cursos preparatórios e que isso pode contar como investimento na carreira educacional / profissional e você pode, se for o seu caso, informar ali no formulário que você está fazendo. Então, às vezes a gente tem aquele famoso, o profissão concurseiro, né? Sim. Então, e são caros esses cursos, né? Para você se preparar para concurso público, né? Porque muitas vezes você almeja, né, um curso de auditor fiscal, tem vários cargos aí que tem uma alta remuneração, né? Por exemplo, a gente teve um outro caso no escritório em que a jovem, ela já tinha se formado há uns 3 anos, tá? E ela estava num curso preparatório para concurso público, né? Já tinha uns 3 anos e o agente consular questionou ela: nossa, mas tem 3 anos que você está estudando para concurso? E ela virou e falou assim: não, olha, eu quero um concurso muito específico, eu quero ser auditora fiscal da Receita, que nem a minha mãe, que ganha muito bem, e é isso, eu tenho que passar muito tempo estudando. E ele falou: não, beleza, eu acredito em você, e aprovou o visto dela. Então,
olha só, ela foi muito segura na hora de informar o que ela almejava para o futuro dela, né? E junto com os outros documentos, com as outras informações, o agente consular considerou que aquilo ali procedia, que aquelas informações ali eram verdadeiras, ele sentiu essa veracidade e aprovou o visto. E é importante a gente falar isso, por quê? Porque às vezes o solicitante de visto, ele considera que é um único aspecto no processo que vai fazer com que a aprovação dele aconteça. E não é um único aspecto. São várias coisas dentro do processo que, juntando isso, dão credibilidade para o agente consular, né? Então, é claro que às vezes tem um único aspecto que você colocou muito mal informado que gera uma dúvida tão grande na cabeça do agente consular que isso faz com que ele duvide de todo o outro processo. Então, coisas que atrapalham, digamos assim, né, Ariel, podem atrapalhar todo o processo por uma informação má colocada ou a falta daquela informação porque você não sabia que poderia colocar. Então, é interessante você observar que a gente está falando aqui sobre vários casos diferentes, sobre várias situações diferentes, e você pensar em qual se aplica melhor a você para que você não perca a oportunidade de informar isso, né? Então tá, a gente falou agora, né, a gente falou agora sobre o caso do jovem que é dependente dos pais, que provavelmente inclusive mora com eles, né? E que tem aquele que está estudando e que tem aquele que não está mais estudando, e a gente já falou que aquele que não está estudando tem chance de ter o visto aprovado também, contanto que demonstre ali que sabe o que quer para o futuro, né? Digamos assim. E agora vamos falar dos jovens, do grupo de jovens que não depende financeiramente dos pais. Ariel, fala um pouco mais sobre esse grupo. Aí nesse caso, toda a responsabilidade financeira, então, vai recair sobre ele. Porque ele tá falando que não é dependente do pai, né? É meio que óbvio, né? Então, toda a documentação financeira e profissional que o interessado vai pedir lá no consulado é dele. Não vão estar mais preocupados com o que seus pais fazem, quanto que eles ganham. Porque você está dizendo que tem uma capacidade de pagar a sua própria viagem, que é cara, né? E ao final dessa viagem, tem vínculos suficientes para retornar ao Brasil. Você tem uma vida aqui no Brasil e não tem por que você largar essa vida. Isso. Né? Então, esses jovens também acabam se dividindo, né, em jovens que acabaram assumindo aí negócios da família, geralmente, né? A família tem empresas e esse jovem estudou para isso, né, se profissionalizou e acabou tomando conta de um ramo, ou abriu também uma empresa dele, né, naquela área. E hoje, mesmo tendo menos de 27 anos, né, já tem o seu próprio rendimento e consegue sim financiar a viagem. Aqui também a gente, na nossa região, tem muita produção rural, muito forte, né, aqui na área. A gente está no Goiás, gente. E aí pode ter também o jovem em que os pais têm terras e ele foi lá e arrendou uma parte e com esse arrendamento ele tem rendimento ali do gadinho dele, de leite, produção de leite ou de produção mesmo de rural, né? Agrícola, né? Agrícola. Então ele é jovem, mas já tem ali o seu próprio rendimento. Então, esses são os jovens que acabaram aí tocando negócios da família ou tiveram esse auxílio, né, da família. Tá, então a gente está falando aqui de situações em que o jovem já é independentemente financeiramente, né? E pode demonstrar isso, né, para o governo americano, né? Mas também a gente não tem só... Aí você tá falando assim, Ariel, mas isso aí é só o jovem rico, né? Então, é o herdeiro, é o que já tá tocando o negócio da família. Quer dizer que para eu ser o responsável financeiro da minha viagem, eu só posso ser se eu for jovem, se eu for rico, então. Não, eu não falei isso. Eu tô dando um exemplo, né? Então, tem esse tipo de jovem, mas também tem o jovem que, independentemente da situação da família dele, ele se profissionalizou ou ele se inseriu no mercado de trabalho cedo, né?
conseguiu formar esse trabalho, essa profissão. Essa experiência, né? E hoje ele tem uma renda boa o suficiente também para fazer isso. Para fazer a viagem dele que ele quer gastar lá e conhecer os Estados Unidos, né? Tem aí também, por exemplo, o rapaz que fez um curso técnico de enfermagem, que não precisou fazer muito tempo. Uhum. Aqui no escritório, né? Não precisou fazer muito tempo, então ele começou cedo no curso técnico. Rapidinho ele já formou, começou já a trabalhar desde cedo, dar os plantões, começou a fazer os contatos dele. E hoje ele tem mais de um emprego, né? Com técnico de enfermagem você pode ter várias atividades. Então ele já tem uma boa remuneração. Suficiente para ser o financiador da própria viagem. Para financiar a própria viagem dele. E aí os documentos financeiros dele vão ser atrelados aí a esses trabalhos que ele tem, né? Lembrando que você pode ter mais de uma renda, né, Ariel? Às vezes tem solicitante que fica muito nessa dúvida. Natália, mas eu posso ser um jovem que recebe uma renda do pai, por exemplo, e que tem também rendimentos próprios? Pode, né, Ariel? A gente tem que especificar um pouco mais detalhadamente essas informações ali dentro do formulário, tá? Mas nada impede que você tenha auxílio. Inclusive, muitas vezes esses auxílios são de pesquisa. A gente estava falando de pesquisa, né? A gente tem aí jovens que eles estão fazendo uma pós-graduação ou um mestrado numa instituição pública e que eles recebem auxílio para a realização da pesquisa. E o governo americano vê isso super bem, né? Porque eles sabem da dificuldade que é você conseguir uma bolsa para uma pesquisa, seja ela de fundo público ou de fundo particular, né? Para você obter isso, quer dizer que você tem que você é uma pessoa que teve uma evolução, em geral, acima da média, né? Para você conseguir obter esse tipo de bolsa, né? Sim. Tivemos também já o caso de um policial jovem que ele entrou cedo na corporação, né? Não começou com um salário muito alto, mas depois de algum tempo... Foi evoluindo em patente. Foi evoluindo e hoje ele consegue, sim, pagar essa viagem. Né? Gente, é importante a gente falar que, assim, que tem tantos casos, muitos casos, porque às vezes o jovem ele fica assim preocupado, falando assim, nossa, mas e o meu caso específico, eu não sou policial, eu não sou enfermeiro, eu não trabalho na área rural. Gente, a gente está dando exemplos. É claro que a gente fala que cada caso é um caso, porque às vezes a documentação, se você, por exemplo, eu trabalho na área, eu sou decorador, por exemplo, a gente já pegou o caso assim, eu sou decorador e eu ainda não sou o melhor decorador. Eu não tenho fama, eu não ganho uma fortuna ainda como decorador, mas você é um jovem que teve aí uma instrução, que está trabalhando na área, que consegue mostrar aí com documentos complementares, né, de contratos de parcerias e tudo mais, que você está evoluindo na sua área, e o agente consular consegue perceber isso, né? Esse histórico é muito importante. A gente tem casos também, porque a gente está falando aqui sobre casos que é independente financeiro, mas a gente tem casos de jovem que ainda ganha relativamente baixo, digamos assim, né? E só que quem está financiando a viagem dele, às vezes, é a empresa onde ele trabalha. Acontece muito, olha, eu trabalho na área de, por exemplo, de marketing, né? E aí vai ter uma feira, um evento ligado na empresa que eu trabalho, e a empresa quer que eu participe disso e ela está financiando. A gente já teve... a gente teve um consultor de design e moda para uma marca famosa, né? E ele era jovem. Pode falar a marca, tem para Carmen Steffens, né? E a Carmen Steffens ia realizar, ela participa de um evento em Nova York todo ano e queria alguém lá, um representante lá para participar, para tirar fotos, para conversar, para ver quais são as novas tendências, né? E ele era consultor já há algum tempo. Regional, né? Regional, e a empresa estava pagando.
E jovem, 23 anos, né? E foi lá e conseguiu isso. Então, assim, tem N situações em que mesmo que você já não seja dependente dos seus pais, às vezes você mora sozinho, às vezes você ainda mora com seus pais, mas já não é dependente financeiramente deles, né? E já não está mais estudando e ainda assim você consegue se enquadrar. Só que aí a gente tem que olhar para as suas informações e verificar você também tem que verificar que tipos de documentos complementares você conseguiria demonstrar para o governo americano que que você tem motivos pelos quais voltar para o seu país, porque você tem uma carreira, você tem, em geral, vamos lá, são os pontos que o governo americano verifica, gente, são aspectos financeiros, profissionais, educacionais e familiares, quando a gente fala de vínculos, tá? Então, tudo que você tiver que, nesses aspectos, que demonstre que você vai voltar para o Brasil por conta da sua família, por conta do seu trabalho, por conta dos seus estudos, por conta do dinheiro que você está ganhando aqui, entendeu? Tudo isso é positivo, tá certo? Então, tem N casos aí que você pode demonstrar, em situações que você pode demonstrar, que você tem pelo que voltar para o Brasil. E o importante é você... se você não tiver o auxílio aí de uma empresa, de uma consultoria para olhar para o seu processo, como a gente faz, né? É você olhar para suas informações e pensar em que documentos, além do óbvio, né? Porque a gente fala assim, porque todo mundo fala assim, documento financeiro pode ser declaração de imposto de renda, extrato bancário, né? É isso que eu vou levar. E não é só isso, né, Ariel? Às vezes quando você é jovem, você pode mostrar outros documentos, né? Aí você fala assim, só que de acordo com a profissão, de acordo com o que você faz, os documentos podem ser diferentes. Sim. Não é isso? E para finalizar, para falando desse jovem que não é mais dependente dos pais, né? Tem aí, nesse ponto, um tipo de jovem que é o jovem que já constituiu família. Gente, o que casou. Gente, constituiu família. Eu casei, tô morando no meu apartamento, tive um filhinho, então eu constituí uma nova família ali, né? Então, se um jovem já constituiu família, o consulado espera que ele seja capaz de financiar a própria viagem. Não vai colar se eu falar assim, olha, eu sou jovem, tenho 22 anos, por exemplo, casei, tô com um filhinho aí de 2 anos, mas quem vai financiar a minha viagem é o meu pai e minha mãe. Não cola, e eles consideram o seguinte, se você tem capacidade de criar uma nova família, de constituir família, mas não tem capacidade de prover e financiar essa viagem para os Estados Unidos, você então tem um risco muito alto de ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Na avaliação do agente na avaliação do agente consular, gente. Eu sei que às vezes é dura umas coisas que a gente fala, mas não é tipo porque a gente quer que determinadas informações sejam avaliadas assim, é porque é o que acontece na prática lá, né? A gente tem que ser sincero, né? A gente já teve casos em que era por exemplo, uma solicitante mulher com uma criança pequena e ela morava com o pai e a mãe e ela não tinha, não tinha contato com o pai da criança, né? A criança era pequenininha, então, e os avós eram que iriam prover a viagem da filha e da neta, no caso. E o visto delas foi aprovado porque os avós da criança, digamos assim, tinham uma situação financeira muito boa, a mãe e a filha moravam realmente com eles e ela também tinha vínculos por mais que a renda dela não fosse alta, ela tinha vínculos de trabalho, ela tinha vínculos de estudo, mas ela estava num período mais vulnerável. Mas considerando todo o background dos avós, digamos assim,
para o governo americano, eles acreditaram que os avós iriam prover na ausência do pai. Então, assim, nada, gente, também é preto no branco, né, Ariel? Não existe o que eu acho que a gente tira aqui desse episódio é que não existe um único caminho para você atingir o seu objetivo de ter um visto aprovado, tá? Existem vários caminhos, mas é importante você se ater aos detalhes, porque o agente consular vai se ater a detalhes, não é isso? E lembrando que a Quero Meu Visto é uma das maiores empresas de assessoria em visto americano aqui no Brasil. Trabalhamos já há mais de 10 anos, atendendo aí milhares de processos. E se você também quer aumentar em até 4 vezes as suas chances de ter o visto aprovado, entre em contato conosco, fale com nossa equipe. Os nossos contatos estão aqui abaixo, na descrição desse episódio. Desse episódio. E é isso, gente. E é isso, a gente vai ter aí mais uma série de episódios. A gente espera você aí aqui no nosso canal para assistir mais o nosso conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.